Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Isabel Tinin, redatora no Poder 360 e vou entrevistar a vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriela Aguiar. Gabriela Pequeno Costa Gomes de Aguiar tem 34 anos, é médica geriatra e é filiada ao PSD. Está no seu primeiro mandato como deputada estadual do Ceará. No último domingo, 27 de outubro de 2024, foi eleita vice-prefeita de Fortaleza juntamente com o petista Evandro Leitão. Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Isabel. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Gabriela, eu começo essa entrevista perguntando: a senhora atuou ativamente na campanha mesmo gestante e deu à luz a sua segunda filha em 4 de outubro, 2 dias antes do primeiro turno. E mesmo no puerpério, a senhora seguiu trabalhando na campanha para o segundo turno. Foi uma decisão da senhora ou da campanha por sentir que vocês precisavam somar todos os esforços possíveis para vencer essa disputa que foi tão acirrada? Isabel, eu agradeço a pergunta. Eu adoro falar sobre isso porque foi um momento único na minha vida. Quando o Evandro me convidou para ser candidata a vice dele, eu já estava com 7 meses. Ele sabe desde o início da minha gestação, porque foi uma das primeiras pessoas que eu contei na Assembleia, quando ainda estava bem no início. E aí eu disse para ele que estava muito feliz de eles, mesmo sabendo que eu estava grávida, me convidar, porque seria uma oportunidade de mostrar para outras mulheres que o nosso espaço é onde a gente quiser, inclusive nos espaços de poder, mesmo grávida e puérpera. Existiram desafios, é claro, mas eu sempre tive uma gestação saudável e um puerpério tranquilo, que me permitiu trabalhar trazendo realmente essa força feminina. Eu digo que foi a força da mãe leoa mesmo, que queria uma fortaleza para meninas e mulheres serem respeitadas. Então, a cada vez que eu saía de casa para fazer campanha, era por Sara, por Maite e por todas as meninas e mulheres de Fortaleza. O PSD era base do governo do atual prefeito da capital, José Sarto, que tentou a reeleição, mas terminou em terceiro lugar. No ano passado, o seu pai, que é presidente do partido no estado, anunciou a saída da sigla da gestão Sarto e este ano se aliou ao PT e passou a compor a chapa de Evandro Leitão com a senhora. O que motivou essa mudança do posicionamento do PSD em Fortaleza? A mesma sensação de todos os fortalezenses. Sarto foi um prefeito ausente e negligente. Nós, do PSD, alertávamos muito antes as dificuldades da gestão na prefeitura e nem conseguíamos falar com o prefeito. Então, foram as diversas vezes em que os secretários das regionais tentavam conversar com os prefeitos e não eram nem atendidos, nem mesmo também os outros membros do partido. Então, vendo que a gente não podia ajudar naquela gestão porque o prefeito não era presente, nós saímos ainda em 2023. É comum que vices acumulem funções e assumam secretarias. A senhora, que é médica e reforçou bastante ao longo da campanha, a intenção em atuar na atenção básica, no SUS, na defesa dos idosos, das crianças. A senhora pretende assumir a Secretaria de Saúde do município? Nós vamos iniciar ainda a parte da transição de governo. Então, estarei presente ajudando em todas as áreas e afirmei para o prefeito eleito, Evandro Leitão, que sou pau para toda obra. Tenho conhecimento forte, sim, na saúde. A área do idoso, do ponto de vista de gestão, é ligada à assistência social e também tenho experiência na parte da educação, pois presidi na Assembleia Legislativa a Escola Superior do Parlamento Cearense. Entendo que o vice tem a função também de ser uma ponte entre a população e a gestão, mantendo sempre o diálogo com as diversas lideranças comunitárias. Então, o prefeito Evandro, ele vai ter facilidades com sua vice que é multifacetária. E vocês já têm algum nome em vista para as secretarias? Ainda é muito cedo para a gente falar disso e quando for o momento adequado, será dito pelo prefeito eleito Evandro Leitão. A senhora e a vice-governadora do Ceará, a Jade Romero, foram peças fundamentais nessa campanha eleitoral.
Muitas pessoas até citam as duas como possíveis cabeças de chapa nas próximas eleições, já que nos últimos pleitos as mulheres têm aparecido apenas como vice. A senhora avalia que existe um machismo na política cearense? E qual seria o caminho percorrido para que as mulheres ganhem mais protagonismo na política local? O Ceará vem dando exemplo. O governo do estado do Ceará hoje tem a mesma quantidade de mulheres e homens secretários, tem uma vice-governadora que é uma mulher atuante, está à frente à Secretaria das Mulheres. Então, nós estamos ocupando atualmente na Assembleia Legislativa o maior número, ainda são 20%, precisa ser mais, reconheço, mas nós estamos fazendo isso de uma maneira muito mais progressiva e rápida do que o restante do país. Então, eu entendo que nós somos boas demais para sermos ignoradas. E a gente, quando ocupa o espaço, a gente precisa ocupar muito bem, eu digo às vezes até melhor do que os homens, para mostrar que esse espaço precisa ser ocupado por mulheres. A senhora vem de uma família de tradição política no Ceará. O seu pai, Domingos Filho, como eu mencionei anteriormente, é presidente do PSD no Ceará. A sua mãe, Patrícia Aguiar, acabou de ser reeleita para o 5º mandato como prefeita de Tauá, município do interior do estado. E o seu irmão, Domingos Neto, é deputado federal. E apesar disso, a senhora entrou na política recentemente, está no seu 1º mandato como deputada estadual e agora foi eleita vice-prefeita de Fortaleza. Houve uma influência da sua família para que a senhora seguisse esse mesmo caminho na política? Eu sempre quis ser somente médica. Assim, a minha história começou, a minha primeira vocação foi cuidar das pessoas. Então, eu passei no vestibular de medicina com 17 anos, concluí a graduação com 23 anos, fiz meu primeiro concurso para a residência médica de clínica médica no Hospital Geral de Fortaleza, a residência mais concorrida do estado. Fui aprovada. Em seguida, fiz um mestrado na Universidade Federal do Ceará, com fellowship na França, também um outro concurso difícil. E depois um concurso difícil da geriatria na Universidade de São Paulo, na USP. Quando voltei já aprovada em 2 concursos aqui. O da EBSER, no HUWC, e o do Valdemar de Alcântara. Acontece que veio a pandemia. E durante a pandemia, eu percebi claramente que decisões políticas equivocadas poderiam causar muitas vidas perdidas, como foi o caso da Covid-19. E naquele momento, eu entendi que a minha função ia além dos muros das clínicas e dos hospitais. O máximo que eu estava dando de mim pela assistência e cuidado dos pacientes não era suficiente. E naquele momento, eu tive a vontade, o desejo de me sentir pronta e preparada e coloquei meu nome à disposição. Então, de fato, venho de uma família política onde discutir política pública está no café da manhã, almoço e jantar, mas nunca fui desafiada a entrar na política. Pelo contrário, eu sempre fui muito elogiada, sempre percebi o orgulho que meus pais, que a minha família tinha de mim com as minhas conquistas dentro da medicina. Mas foi a própria medicina, foi o próprio Sistema Único de Saúde que me mostrou que pessoas com conhecimento técnico e conhecimento assistencial precisam e precisarão sempre estar ocupando cargos de poder. O PDT, partido do prefeito Sarto, elegeu a maior bancada da Câmara de Vereadores, 8 no total. Esse grupo se posicionou contra a chapa da senhora no 2º turno e a favor de André Fernandes. Como vocês pretendem dialogar com esses vereadores a partir do próximo ano? E a senhora acredita que há um caminho para reconciliar o PT e o PDT no Ceará? Nós precisamos dialogar com muita humildade. Eu acredito que, da mesma maneira que a chapa majoritária Evandro e Gabriela foi eleita pelo povo de Fortaleza, os vereadores também foram eleitos pelo povo de Fortaleza. E que o que o povo de Fortaleza espera é que nós tenhamos capacidade política de dialogar para conseguir construir as melhores decisões para a cidade. E política é isso, a fazer ponte, criar conexões, ter capacidade de dialogar. Quando não há mais política, o que há é guerra e conflito. Então, eu acredito que nós temos esse poder moderador de começar uma conversa em prol da cidade de Fortaleza, já que todos nós fomos eleitos pelo povo de Fortaleza. A campanha digital da senhora e do Evandro Leitão conseguiu furar a bolha e alcançar eleitores de outros estados e municípios por meio de jingles virais, dancinhas e outros elementos. Essa proporção nacional da campanha foi algo planejado? A
A proposta nacional, eu digo que saiu do planejamento, né? A gente queria sim atingir Fortaleza, mas o fato de ter sido uma campanha também acirrada, uma campanha em que era muito representativa para o cenário nacional, fez com que a gente visse a nossa campanha muito como um espelho do país como um todo. Então, eu acho que foi muito bom também, foi muito interessante ver que a gente chegou em outros lugares e que assim a gente também pode escutar outras pessoas, novos exemplos. A gente recebe também muito carinho das pessoas pelas redes sociais, muitas sugestões, muitas propostas. E o que eu vejo é que o Brasil todo está torcendo por Fortaleza. A disputa pela Prefeitura de Fortaleza foi uma das mais acirradas do país, como a senhora bem mencionou. Trouxe inclusive a polarização entre o PT e PL, que antes era personificada pelo presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a avaliação a senhora faz dessa disputa feita de antagonismo e como vocês pretendem trabalhar para conquistar essa outra parcela do eleitorado, para uma eventual reeleição e até mesmo para eleger aliados? Eu acredito que essa eleição, essa polarização mostrou também um pouco do cenário nacional. Aconteceu em outras capitais, não somente aqui em Fortaleza. Aqui realmente ficou muito claro o acirramento. E o que eu acho que é mais importante agora é construir uma união, entendendo que quase 50% da população não escolheu essa chapa. E a gente precisa entender o que essas pessoas querem para a cidade, porque nós vamos trabalhar para toda a Fortaleza, não somente para a Fortaleza que votou em Evandro e Gabriela. Nós vamos trabalhar para todos aqueles que também têm outra maneira de pensar. E para isso a gente precisa escutar, a gente precisa dialogar, a gente precisa incluir as pautas dele na gestão. Agora, com a vitória da senhora e do Evandro Leitão, haverá um alinhamento petista a nível municipal, estadual e federal. Como vocês pretendem se articular para espelhar esse resultado em 2026? E vocês pretendem apoiar uma eventual candidatura do Camilo na próxima eleição? Olha, a gente falou durante toda a campanha sobre a importância do alinhamento federal, estadual e municipal. Por que é tão importante? Para a gente garantir uma otimização do uso do recurso, né? Eu dava sempre o exemplo na saúde da compra unificada de medicações, com a distribuição adequada de medicações, garantindo a perenidade de insumos. A gente falava também da importância da gente ter a fila de regulação unificada com transparência, que é algo que a gente pode fazer também por conta desse alinhamento, dessa conversa adequada entre federação, estado e município. Existem muitas políticas públicas que serão otimizadas, e eu digo que isso faz com que a gente tenha um compromisso e a certeza, a vontade de fazer a melhor gestão da história de Fortaleza. Trabalhando com esse tripé, com esse alinhamento, que a gente vai conseguir trazer esses resultados para Fortaleza. E em relação ao Camilo, ele se mostrou como o grande líder do estado do Ceará. É importante ressaltar que muitos dos apoiadores do segundo turno do nosso opositor falavam que estavam apoiando o opositor para quebrar a liderança do Camilo. E ele conseguiu, junto conosco, com essa força, com esse grupo, que ele tem essa forte liderança, vencer essa disputa em Fortaleza. É claro que isso faz com que ele seja um grande ganhador e um grande líder no estado do Ceará. Ele também tem sido considerado um dos melhores ministros do governo Lula, em termos de pesquisas que são feitas Brasil afora. Então, eu acho que ele é um excelente candidato para o que ele se propôs, ao que ele se propõe a fazer. Ele sempre foi bom no que ele se propôs a fazer. Então, nós torcemos para que ele voe sempre, para que o Brasil possa crescer. O PSD, seu partido, em São Paulo é aliado do governador Tarcísio de Freitas e se apresenta como o nome da direita. No Rio é o partido do prefeito Eduardo Paes, que pende mais para a centro-esquerda e é aliado do presidente Lula. Aí em Fortaleza foi base do governo do PDT e agora está junto do PT. Como a senhora avalia o posicionamento da sua legenda a nível nacional? E em qual espectro político é possível classificar o PSD? O PSD é um partido de centro, é o partido que elegeu mais prefeitos nessas últimas eleições, 883 prefeitos, um partido que tem uma bancada forte na Câmara, é um partido que
é muito coeso em dar resultados baseados em metas. Em vários estados existem essas divergências que você está falando, mas na verdade o nosso presidente nacional, o Kassab, ele sempre fala que respeita muito os diretórios estaduais. Então, por exemplo, aqui no Ceará, nós estamos sempre, desde que o PSD, que tem 11 anos de formação e que ele está aqui no Ceará há 11 anos, ele sempre esteve aqui nesse grupo do lado centro-esquerda, nesse grupo que hoje é liderado pelo Camilo, e a gente entende que essa é a nossa posição aqui no Ceará. Em relação aos outros estados, é difícil a gente conversar, porque, como eu lhe falei, o presidente Kassab, ele trabalha da seguinte forma, respeitando os diretórios estaduais de cada estado. E chega ao final mais uma edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Gabriela Aguiar por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Me chamem sempre. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 31 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.